Tudo bem, doutor José? Tudo bem. Tava com saudade. Desde a semana passada? Desde a semana passada que a gente não se vê. Doutor José Roberto, geriatra, toda terça-feira está aqui com a gente, muito gentil, despejando seus conhecimentos aqui para nos ajudar a envelhecer de forma saudável. A linha está aberta, 3315-1390. Se você tem alguma dúvida com relação à sua saúde, pode ligar e nos perguntar, tá bom? A Márcia ligou semana passada, doutor, não deu tempo da gente responder a Márcia. Ela tem 54 anos e toma um hormônio chamado Evestrion. O que é isso? É um hormônio da reposição hormonal, né? Tentando diminuir os sintomas de menopausa. Aquele calorão, secura vaginal, irritabilidade, insônia. Funciona? Funciona, na verdade é um hormônio e funciona. A gente precisa entender se a resposta para ela está sendo adequada. Pois é, porque ela diz isso mesmo. Ela não sentiu muita diferença nos sintomas e não melhorou a lubrificação também. Então, ela precisaria estar discutindo com a ginecologista, provavelmente foi o ginecologista dela que introduziu esse hormônio, porque antes de fazer uma reposição hormonal, nós temos que tomar alguns cuidados, porque existe risco da reposição hormonal, aumenta o risco de câncer de mama, por exemplo, aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de trombose, então tem que ser feita uma avaliação. Feita essa avaliação, se tem sintomas, no caso aí especificamente da secura vaginal, eles devem melhorar, mas às vezes ela não tem uma resposta desejada. Eu falo que cada indivíduo é um e a resposta medicamentosa é um. A gente não tem uma receita de bolo, assim, não todo remédio funcionava para todo mundo, não é verdade. Pois é. O remédio do vizinho, para quem está em casa e fica falando para a vizinha tomar, por favor, o remédio do vizinho é bom para o vizinho, né? Tá certo? Para nós temos um remédio específico, conversando com o médico, fazendo os ajustes adequados. Então eu sugiro que ela procure novamente o médico dela, né, para que faça um ajuste e uma mudança. E muitas vezes, se for só a secura vaginal, dá para usar um creme vaginal para melhorar essa lubrificação. Perfeito. Ela é jovem, né? 54 anos, doutor. É grande momento, é grande área da reposição hormonal. Hoje nós falamos de reposição hormonal, quando fazer. A gente não faz mais como fazia antigamente, que quase que todas as mulheres na menopausa recebiam o hormônio. Hoje é um grupo mais seleto, vamos chamar. É um grupo que tem muito mais sintomas, que esses sintomas atrapalham muito a qualidade de vida. E aí se repõe o hormônio, tentando na dose menor possível, que resolva os sintomas, e pelo menor tempo possível. Então, na verdade, vai ser esse grupo de mulheres mesmo, que entra na menopausa por 47, 48 anos e vai repor até os 55, 60 anos, aí talvez no máximo. Entendi. A Thaís diz o seguinte, olha a pergunta da Thaís. Preste bem atenção, que pode ser que você também tenha passado por isso. Mas antes eu vou atender a Márcia. Alô, Márcia? Oi, Lu, boa tarde. Boa tarde, querida. Você está falando de qual cidade? Eu sou aqui de Cambé, Ana Elisa. E você tá com quem em casa aí, Márcia? Eu tô sozinha hoje. E tá sozinha? Tá com a gente aqui, Márcia. Verdade. Né? Ó a companhia boa nossa. Pode fazer sua pergunta pro doutor José. Ô, doutor, eu tenho 35 anos e chego a ficar até 2 anos sem menstruar. Será que eu estou entrando na menopausa precoce? O que eu devo fazer? Nossa, é muito jovem. Muito jovem, Márcia. exatamente. Márcia, você está muito jovem. Né? Quando a gente pode ter uma irregularidade menstrual, a gente fala período de menopausa, na verdade, nós falamos 1 ano depois que eu parei de menstruar. Então, na verdade, o diagnóstico de menopausa é um diagnóstico que a gente fala que é retroativo. Então, eu parei de menstruar em janeiro do ano passado, então eu entrei na menopausa, a gente fala 1 ano depois, né, que a gente conseguiu fazer esse diagnóstico 1 ano depois. E nesse período anterior a isso tem o climatério, que aí normalmente se caracteriza por irregularidades menstruais. Mas você está muito jovem, pode não ser nem que vai estar no climatério, porque você volta a menstruar, né, depois fica 2 anos, mas volta. Então tem algum distúrbio aí que teria que conversar com o ginecologista para fazer um ajuste disso. Então, mas eu já fiz vários exames, eu sinto muita dor, tem hora que me dá contração, que eu acho que eu vou ter um neném sem estar grávida. Nossa, é sério o negócio, doutor? Na verdade a contração provavelmente são nos períodos, né, que antecede uma menstruação, mas provavelmente ela está ovulando e não está exteriorizando essa menstruação. Né? Então, não sei se ela fez exame de imagem, ultrassom, questão de dosagem hormonal, todas, para fazer um ajuste. Né? Já fiz aquela endo, já fiz vários tipos de exames, não dá nada. O que a Márcia tem que fazer, doutor? Aí teria que ver se não tem um bloqueio
psicológico, né, do fundo emocional, mas é para que faça com que interfira diretamente nessas questões. Marcinha, obrigado pela participação. Obrigada, viu? eu. Beijo, tchau. Deus abençoe. Tchau. Amém. Então, voltando àquela pergunta da Thaís, olha só, escuta isso, gente. Olha que sério que é. A mãe da Thaís fumava e bebia um pouco e morreu com 43 anos. Jovem. Morreu de quê? Infarto fulminante. É possível isso? É possível. A história familiar da Thaís é muito importante. Pra gente entender, a gente considera a história familiar, não é o meu avô que infartou com 80 anos. Isso não é história familiar de infarto. História familiar importante de infarto é parente de primeiro grau, no caso da Thaís, a mãe dela, que homens, ou seja, o meu pai, se ele infartar com menos de 55 e as mulheres com menos de 65. Nossa. Então, no caso da mãe dela, com 43, é muito jovem. Então, assim, além do fator familiar, né, que ela tem importante, a mãe também fumava. Então, já tem um fator genético que é não modificável. Eu não consigo mudar minha genética. Mas cigarro é extremamente modificável. É um dos fatores mais importantes e impactantes em termos de modificação. Mas no caso da Thaís, ela tem 30 anos e fuma também. E o risco é o mesmo para ela? O risco muito aumentado, Thaís. Então, essa genética é muito importante. É um dos grandes fatores de risco que você tem. Como eu disse, você não muda, mas o cigarro você muda. Né? Eu até comentei outro dia aqui que a Organização Mundial da Saúde estima que depois de eu parar de fumar, o meu risco para doença cardiovascular, para infarto principalmente, reduz em 50% depois de um ano. Então, Thaís, está em tempo, vamos parar de fumar. Se não faz exercício físico, está na hora de começar a fazer exercício físico. Tem que ver esse colesterol seu como é que é. Tem que ver essa pressão, se tem pressão alta ou não tem. E começar a tratar todos esses fatores de risco que a gente chama. Viu, Thaís? Agora a Glória está na linha. Alô, Glória? Oi. Tudo bem? Tudo. Mas que nome bonito, Glória. Que lindo nome, né? Você está falando de qual cidade? Londrina. E está sozinha em casa, Glória? Tô. Pergunta para o doutor. O que você quer saber? Pode perguntar já? Pode. Gostaria de saber, doutor, eu tenho 61 anos, tenho artrite reumatoide, gostaria de saber... Oi, tudo. Obrigada. Obrigada, Glória. Com 61 anos. Londrina. Eu não entendi a pergunta, Glória. Ela tem artrite reumatoide? Que tipo de exercício ela pode fazer? Eu tenho artrite reumatoide e tenho artrose no joelho. Eu queria saber quais os exercícios que eu posso fazer. Na verdade, a gente não sabe, Glória, quanto está impactando essa artrite reumatoide, porque a artrite reumatoide tem vários estágios de doença e pode levar a algumas deformidades importantes. Então, vamos imaginar que ela não tem uma deformidade importante e tem uma artrose um pouco e a artrite reumatoide não está sendo tão impactante, ela poderia fazer, em geral, exercícios dentro da água, porque exercícios dentro da água não tem impacto na articulação. Então, o ideal é exercícios dentro da água, como hidroginástica, como natação. Seria muito interessante, que ajuda o coração, ajuda a circulação e ajuda a articulação a não sofrer. Então, exercícios Caminhada dentro pode? Com um bom tênis, num piso de preferência numa areia ou num gramado, né? Se ela não tiver uma grande deformidade, pode ser feito. Corrida nem pensar. Corrida é muito impactante. Aí nós teríamos que fortalecer essa musculatura para aguentar o impacto na articulação. Né? A gente sempre teve o conceito antigo de que quem tem artrose não pode fazer musculação. Não é verdade. A musculação é indicada, só que com orientação de um profissional especializado, para não fazer mais lesão. E aí fortalecer a musculatura para não impactar na articulação. Subir e descer a escada. Esse é complicado, né? Se possível, evitar o subir dessa escada, principalmente para artrose de joelho. E bicicleta? Bicicleta não é tão impactante, né? Embora o esforço seja repetitivo, não é tão impactante para a articulação, porque não tem muito impacto. Menos e fortalece a musculatura de coxa. Entendi. Né? Entendeu, Glória? É bom para o coração. E é bom para o coração. Então fica a dica para você. Doutor, muito obrigada. Obrigada semana mesmo. Que vem estamos aqui. Uma ótima semana. Pra todos. Tá bom? Até semana que vem. Feliz Páscoa a todos. Feliz Natal, doutor. Páscoa. Ia falar Feliz Natal. É que nem só quinta-feira. Às vezes eu falo, o doutor José tá aqui toda quinta, gente. Eu confundo a quinta com a terça. Olha que loucura. Feliz Obrigada. Páscoa a todos. Feliz Páscoa. Obrigada, doutor, igualmente.